Olá, pessoal. Esse aqui é meu sinal. Meu nome é Bruno. Eu vou fazer uma breve descrição de mim, de onde eu estou. Eu estou num fundo claro. Na minha frente aqui tem uma televisão. Eu tenho 1,76, pele de cor clara, moreno. Meu cabelo é preto. Minhas sobrancelhas são um pouco franzidas. Meu óculos é redondo. Uso bigode e sou descendente de índio. Estou com uma camisa de tom marrom. Eu vou falar sobre o processo criativo da mão dupla dentro da Mostra Libras, que foi um convite que nós recebemos. A Mostra Libras ela tem um incentivo da Lei Aldir Blanc e, a convite, nós vamos fazer algumas reflexões e provocações acerca da temática. E nós também vamos fazer algumas apresentações com alguns dos nossos materiais. Nesse momento agora, eu peço a Isa que faça sua fala. Oi, tudo bem? Olá, gente. Tudo bem com vocês? Esse é o meu sinal, tá? Eu me chamo Isa e eu sou uma pessoa ouvinte. E eu vou falar aqui língua portuguesa porque é minha língua nativa, né, para eu me expressar. Bom, A intérprete agora... pode ir. Bom, então agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma pessoa de pele branca, cabelos e olhos castanhos, tenho um piercing na minha sobrancelha direita e estou usando um brinco de metal na minha orelha esquerda. Atrás de mim tem uma parede clara com vários quadros pendurados nela. E, enfim, agora eu vou me apresentar, né? Meu nome é Isabelle, sou integrante do coletivo Mão Dupla, mais uma das artistas visuais do coletivo, assim como o Bruno. E, como o Bruno já falou, a gente vai falar, então, sobre as nossas reflexões e também as provocações que quisemos fazer dentro dos nossos trabalhos que vão ser apresentados na mostra. Passo a palavra para o JP, que agora vai se apresentar. Olá, pessoal, tudo bem? Então, meu sinal é esse aqui, dentro da comunidade surda. Meu nome é João Pedro. O pessoal me chama de JP. Eu vou fazer uma breve descrição sobre mim. Eu estou num fundo branco, meus cabelos são cacheados próximos ao ombro. Estou com uma camisa preta, tenho bigode e barba. E estou sentado numa cadeira preta. Sou uma pessoa surda e faço parte do coletivo também Mão Dupla, junto com o pessoal. E é um prazer estar com vocês nesse momento e agradeço muito o convite. Agora, gostaria que o colega falasse. Olá, tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu sou uma pessoa ouvinte e eu também vou fazer uma pequena audiodescrição minha. Eu sou um homem branco, de cabelos castanhos claros, ondulados. Eu estou no meu quarto agora, no fundo tem um armário de madeira bege. Eu estou vestindo uma camiseta rosa clara, tenho um pouquinho de barba, não muito, e estou usando um fone de ouvido. Eu integro... esqueci de falar. Meu nome é Gabriel, né? E o meu sinal é esse. Eu sou integrante recente do coletivo. A gente já desenvolveu alguns projetos juntos. Eu atuo na parte do audiovisual. Então, eu que faço a captação e a edição dos vídeos poemas que a gente faz. E sou iniciante ainda no mundo
dos surdos e da Libras. Pretendo agora dar início aos meus estudos em Libras, sei alguns poucos sinais, mas estou animado aí com esse projeto que a gente foi convidado para fazer. Acho que vão vir coisas muito legais e temos questões muito legais para debater aqui hoje. Obrigado. Legal. Foi ótimo que o Bruno, o Nardi, né, Gabriel Nardi, se apresentou já falando um pouco desse processo dele dentro do coletivo. Recente realmente a entrada dele, mas já faz um tempo que a gente vem em contato e ele vem entendendo sobre o nosso trabalho, e vocês que estão assistindo a gente hoje vão conhecer também. Vou falar um pouco sobre a criação do nosso coletivo. Eu, Isa, junto com uma amiga, Giovana, esse é o final dela, criamos o projeto quando a gente ainda estava na universidade, isso no ano de 2019. Dentro da faculdade existia um programa chamado Aluno Artista, que financiava projetos das diferentes linguagens artísticas. A gente estava aprendendo Libras nessa época e entendendo sobre a comunidade surda, sobre a luta da comunidade surda, e sentia falta desses assuntos dentro da universidade. Por sermos estudantes de artes visuais, a gente via muita ligação da visualidade da Libras com a visualidade das artes visuais, né? E pensamos em criar um projeto que falasse sobre isso, sobre essa língua em nossas criações. Mas, ao falar da língua, não tinha como não falar da comunidade surda e da luta das pessoas surdas. E a gente passou a procurar pessoas surdas ali em Campinas, que é onde a gente estudava, mas não encontrava ninguém dentro da universidade, né? Não tinham alunos surdos na graduação. A gente soube que tinha na pós, mas dentro da graduação não tinha. Então, a nossa ideia foi, vamos chamar as pessoas de fora para ocuparem esse espaço. Uma das primeiras pessoas que a gente teve contato na comunidade surda de Campinas foi o JP, e aí a gente começou a falar com ele e a articular ações em que ele poderia participar. A primeira ação que a gente fez foi uma pintura mural lá na universidade, na Unicamp, né? E essa pintura tinha escrito em datilologia a palavra língua. E essa palavra língua estava no prédio de estudos da linguagem. Então, foi uma ideia ali já de mostrar essa contraposição entre essas duas palavras, língua e linguagem, e reivindicar que Libras é uma língua. Porque a gente sabe que essa discussão é muito presente, as pessoas ainda erram bastante isso, né? Enfim, essa foi a primeira ação, e aí a gente fez uma roda de conversa sobre isso, convidando o JP para falar sobre a experiência dele. Ele vai poder complementar um pouco, contando, né, como ele entrou nesse universo da arte, enfim. Nesse momento, o JP estava no projeto ainda como uma pessoa, né, convidada, já que ele não podia ser um membro efetivo por não estudar dentro da universidade, o projeto está sendo financiado ali dentro. Quando a gente saiu da Unicamp, a gente continuou com esse projeto, a gente fez várias outras ações que o JP participou ainda lá dentro, né? Convidamos o JP, convidamos outros artistas surdos de São Paulo para participarem também, como o Edinho, esse é o sinal dele, e o Fábio de Sá, né? Fábio de Sá, acho que é assim o sinal, que são poetas surdos maravilhosos que participaram do nosso evento lá. Foram outras pessoas surdas que são referências importantíssimas para a gente também. Estamos sempre compartilhando essas referências no nosso Instagram, então é bom que vocês saibam para também conhecer essas outras pessoas. Enfim, quando saímos da universidade, o JP passou a ser um membro mesmo do coletivo, e a gente tinha conhecido o Bruno e convidamos ele. A gente sentia que precisava de um surdo que era artista visual também, né? Éramos 2 ouvintes e um surdo, o JP, e a gente precisava de mais um surdo para ter esse equilíbrio. Afinal, o projeto Mão Dupla é sobre essa via de mão dupla entre a língua portuguesa, entre a língua de sinais, entre surdos e ouvintes, entre artes e língua de sinais. Então, o projeto é sobre isso, e é muito sobre isso que a gente vai estar falando
aqui hoje e nos nossos trabalhos audiovisuais, né, nas nossas videoartes. Bom, JP, quer falar um pouco sobre a sua entrada no coletivo? Sim, posso falar. Então, como foi o começo para mim? Lembrar desse momento me dá até saudades. Bem, o coletivo Mão Dupla, tudo que eu fiz, né, junto deles, as oficinas que eu participei e os contatos que eu tive com o pessoal, foi muito bom. O contato com os surdos, o contato com a arte, e assim, e pensar em que eu era a única pessoa surda naquele momento, e muitas pessoas elas começaram a aprender a Libras ou aprender a língua de sinais através da minha entrada lá e na Unicamp. E foi a partir daí que assim a gente começou a de fato se juntar nesse projeto e sentir mais vontade de fato a aprender juntos, né? Tanto que é por isso que o nome é um coletivo, né? E é uma mão dupla, uma mão ajudando a outra. E a gente tem algumas pinturas, inclusive, que a gente vai mostrar em breve, que é justamente falando sobre isso, sobre a relação do português e da Libras, né? Nessa contextualização mais visual. Sobre a questão também do Islã, que a gente chegou a fazer em alguns estados, tanto em São Paulo quanto em outros estados. Teve vários Islãs também. E que foi maravilhoso, né? Poder ver surdos, né, assistindo aquelas performances. De fato, agora eu estou no grupo, né? Pretendo continuar no grupo, junto com o Gabriel, que entrou agora conosco, para poder estar interagindo com todo mundo e poder estar compartilhando o nosso conhecimento. E a Libras, ela traz esse contexto, né, mais visual. É uma troca entre pessoas ouvintes e pessoas surdas. E, para mim, é maravilhoso. Tem sido maravilhoso. Bem, eu me sinto muito feliz, né, em estar no coletivo, porque anteriormente eu não conhecia, de fato, e não tinha essa vivência. E essa área, dentro dessa área artística, né? E as informações, né, que a gente tinha a respeito de lugares que eram acessíveis, né, que traziam a arte e a acessibilidade juntas, eram muito poucas. A gente não tinha tanto isso. Lá no museu em São Paulo, né, tinha um surdo, né, que a gente geralmente ia para lá, ou no curso que a gente tinha acessibilidade, e muitas vezes a gente contava com o auxílio de um intérprete para isso. Então, tanto nas fotografias, quanto nas pinturas, quanto nas imagens, era perceptível a cultura existente lá. E o Islã em Libras, que era um Islã corporal, que acontecia em São Paulo, que acontece em São Paulo, a primeira vez que vi e que me expressei a partir desse movimento, para mim foi perfeito, foi muito bom. Tanto a Giovana quanto a Isa me convidaram, né, para que pudesse participar desse movimento, né? E para mim logo no começo foi bem curioso, porque eu não conhecia o coletivo e não sabia o que de fato eles tinham para mostrar para a gente. Mas assim que eu entrei, eu percebi o quão valoroso existe, né, dentro do grupo. Eram como se fossem barreiras que precisavam ser
quebradas e, ao mesmo tempo, a construção que existia dentro do grupo e que existe. E, para mim, tem sido muito satisfatório. E sobre Gabriel, né? Eu acho que ele vai ter algo para falar agora. Como que foi a sua entrada no grupo, Nard? Conta pra gente. Tá. Bom, na verdade, a primeira pessoa que eu conheci foi a Isa. A gente acabou fazendo um estágio junto durante a graduação, como mediadores da Bienal de Artes de São Paulo. Teve uma itinerância aqui em Campinas, e eu sou do curso de Mediologia da Unicamp. Para quem não conhece, é um curso de comunicação focado nas diversas mídias, né? TV, cinema, áudio, e tem essa parte forte de pesquisa, mas também tem bastante produção audiovisual dentro da universidade. E eu e a Isa nos conhecemos, né, durante o nosso estágio, a gente trabalhou juntos na mediação, e ela, na época, já falava Libras, né, e também fazia as mediações em Libras algumas vezes. Tiveram alguns grupos de crianças surdas, e eu achava aquilo tudo muito interessante. Para mim era um universo muito novo, e a gente começou a trocar algumas ideias, conversar, uma coisa bem espontânea nesse sentido, né, sobre a experiência dela, e eu fui me interessando, até que surgiu uma oportunidade concreta de trabalho, que a Isa acabou me convidando para fazer a parte do audiovisual de um projeto de um livro de poesias de um aluno também da Unicamp, dos estudos literários, né? O Lucas Michelani lançou um livro, e ele queria que tivessem poemas, né, videopoemas em Libras, dos poemas que ele escreveu. E daí, nessa época, a Isa, o Bruno ainda não estava, né? Tava a Isa e o JP, e eles me convidaram para fazer a gravação e edição desses vídeos. E eu acabei ali também trabalhando um pouco na concepção dos vídeos, né? Tentando entender como interpretar todo esse novo universo, transformar isso em audiovisual. Eu acho que é muito engraçado para mim assim, trabalhar. Eu sinto que tem alguns obstáculos, mas ao mesmo tempo muitas potências também, de significação que eu não tinha pensado antes, e também trabalhar com esse ênfase na visualidade, né? E quando trabalhar com som, também tentar transmitir os significados que são carregados no som para dentro do vídeo, para dentro da imagem. E essa parceria inicial foi muito legal, foi muito bacana, e a gente acabou repetindo ela um tempo depois, com alguns vídeos que a gente fez para o Itaú Cultural, né? Não sei se a Isa quiser falar um pouco desse projeto também. Enfim, e voltei para esse projeto agora, e agora como integrante, né? Pretendendo aí continuar trabalhando com essa parceria com o coletivo, estando no coletivo. Exatamente. Bom, aproveitando que você falou sobre essa entrada e sobre o nosso último trabalho, antes desse que a gente vai mostrar aqui na Mostra Libras, né? O trabalho que fizemos para o Itaú Cultural, que foram alguns videopoemas que vocês podem ter acesso, tem no nosso Instagram, tem no site do Itaú também. É legal para vocês conhecerem um pouco mais do que a gente trabalha, para além do que vai estar sendo mostrado aqui. Mas vou aproveitar para mostrar, então, um pouco dessas nossas referências e do que a gente faz dentro desses trabalhos. Em seguida, o Bruno vai falar também, e o JP sobre as referências deles e como a gente passou a trabalhar nesse novo projeto dentro da Mostra Libras. Beleza? Daí vou pedir para colocar a apresentação para a gente aqui. Com a minha imagem, por favor. Tá ótimo. Isso. Muito obrigada. Bom, então, dentro dos nossos trabalhos, a gente fazia desenhos, fazíamos pintura, fazíamos oficinas de livretinhos de artista para crianças. E com o convite do Lucas, primeiramente, a gente fez as traduções dos poemas dele, né? E aí a gente passou a entender que o audiovisual também era um lugar para a gente trabalhar. Isa, desculpa te interromper, mas Tá.
não vai dar para registrar intérprete. Não seria intérprete com PowerPoint em vez de você agora? Verdade, é verdade, Só a verdade. sua voz de fundo, né? Arrasou. Que bom que você falou. É que o Bruno falou aqui no bate-papo que ele não está conseguindo. Então, acho que isso. Daí você começa de novo, é isso? Tá bom. Não, é isso, vou falar de novo. Bom, então nesse processo nosso de entender o audiovisual como mais uma das ferramentas que a gente podia trabalhar, né? Porque antes a gente estava muito no desenho, até fizemos poesias, mas a gente ainda não sabia que o audiovisual era possível. Aí, com o convite do Itaú Cultural, a gente pensou as nossas próprias referências para dentro desse universo do audiovisual. Aqui nessa imagem do PowerPoint, vocês vão ver um trecho, né, do nosso videopoema que se chama União, é o título. Esse trabalho é de 2021, no ano passado. Um dos vídeos que fizemos para a mostra que aconteceu no Festival de Culturas Surdas do Itaú Cultural. Esse vídeo, que se chama União, vocês podem perceber que eu estou aqui do lado direito, fazendo uma parte do sinal de união, e do lado esquerdo tem o Bruno fazendo também a outra parte do sinal de união. Então, a gente tem concretizado nessa imagem, né, esse sinal de união feito por duas pessoas, que gramaticalmente, na língua de sinais, é feito por uma pessoa só. E aí a gente usa dessa licença poética para fazer esse sinal entre duas pessoas. Vendo o vídeo, vocês podem ter a interpretação de vocês sobre o trabalho, mas eu queria falar sobre a referência desse mundo das artes visuais, que é essa outra imagem que está ali do lado. Também é uma video performance chamada Rest Energy, da Marina Abramovic, com o Lei, que são artistas bastante conhecidos na área das artes, né? E no vídeo deles, eles estão também unidos, esticados no meio da imagem, mas por um arco e flecha. O homem está segurando a flecha e a mulher segurando o arco ali, né? E eles são tensionados, cada um segurando um desses lados, e a ideia da performance, mais ou menos, é que se um deles solta, alguém vai se ferir, ou ambos vão se ferir, né? Eles falam sobre essa relação entre eles. Eles eram pessoas que tinham uma relação amorosa, no contexto desse vídeo, e é um pouco sobre isso, né? Essa referência. No nosso trabalho, então, quais são as relações presentes? Eu, uma pessoa ouvinte, o Bruno, uma pessoa surda. A gente pode até ir para outras leituras, né? Eu sou uma pessoa branca, Bruno, uma pessoa negra. Então, como que se dá essa união? Quais são as fragilidades, as tensões que existem entre essa união? E aí eu vou deixar que vocês assistam depois o vídeo para perceber e sentir o que esse trabalho traz. Agora pode passar para a próxima imagem. E vou passar a palavra para o JP, e aí pode colocar a imagem dele grande aqui. Então, fazendo a complementação, né, de como foi que a gente fez todas essas criações dentro do projeto Mão Dupla, a gente pega sempre referências, né, de alguns performers e outras referências. Então, trazendo para o grupo, para o surdo, né, essa vivência, a gente sempre fala sobre o que as pessoas elas dizem, né, sobre nós, né? Os surdos eles não são capazes, os surdos eles não conseguem falar, os surdos eles falam dessa forma, falam daquele jeito, ou às vezes perguntam por que você fala desse jeito, né? Você é de outro país? Então existem várias frases capacitistas que nós, enquanto pessoas surdas, nós sofremos. Então nós usamos essa referência, né, dessa imagem na boca. E a gente fez alguns videozinhos, né, de pessoas falando, né, sotaque. Acho que vocês estão conseguindo visualizar aí. Com sotaques diferenciados, né? Antes a gente tinha pensado em
colocar no rosto todo, mas a gente achou melhor focar apenas na voz e no lábio. Então, ficou nessa parte aqui, porque, de fato, a voz do surdo, no caso, seria a Libras, mas os surdos também oralizam, falam também. Então, a gente quis mostrar para vocês aí, enquanto obra, o que a gente já tinha feito nesse coletivo. Pode Tudo bem? passar para o Bruno agora e colocar no próximo slide. Então, eu vou falar sobre o que foi essa obra que a gente criou. Aqui a gente tem, na verdade, é um vídeo, né? Um vídeo que a gente fez um compilado de vídeos, com 6 vídeos, onde todos esses tinham poesias. E a reflexão que a gente tira a partir desse vídeo, tanto eu, quanto Isa, quanto o Gabriel e o restante do pessoal, é sobre a palavra fala. Fala. O que é que as pessoas elas costumam falar? E nós, pessoas surdas, nós temos vozes que podemos falar também. Por exemplo, pessoas que são surdas, pessoas que têm deficiência auditiva, pessoas que são oralizadas. Mas como seria a voz dessas pessoas para mim, enquanto pessoa surda, pessoas ouvintes? Por exemplo, as pessoas que são da área de saúde, que trabalham com a área da saúde e que tratam essas questões como sendo algo muitas vezes anormal. Ou que chamam essas pessoas que não têm deficiência de normais. Então, esse vídeo, ele traz uma provocação artística, né, através da pintura também, que a gente trouxe, que a gente tem as cores vermelha, azul e amarela, onde existem 2 pessoas que estão usando fone de ouvido e com as mãos para trás, amarradas. E no vídeo, sou eu, que estou à frente da Isa, que está com o cabelo amarrado, fazendo uma comparação com essa pintura, que é a pintura de Nancy Hoche, que é da Itália, que faz uma referência para o Congresso de Milão, onde muitos surdos, no ano de 1880, eles foram impedidos de sinalizarem. Então, eles só podiam oralizar. Então, foi uma época de bastante sofrimento, onde muitos surdos eles sofriam, né? Porque eles precisavam estar falando ou oralizando. Então, a nossa referência foi a partir desse congresso e dessa pintura. E em muitas lutas, né, que a gente conseguiu há 20 anos, a gente conseguiu, de fato, ter um reconhecimento para a nossa língua, através das
pesquisas, através de muitos projetos também que foram criados. E a disseminação dessa cultura para toda a sociedade, né? Da cultura surda. Depois eles vão conseguir assistir e vão ter essas reflexões mais claras para vocês. Eu queria só complementar agora, se puder colocar na imagem de um intérprete e deixar nessa imagem, eu vou complementar sobre essa. A Janaína vai interpretar. Bom, então eu queria complementar um pouco sobre essa ideia que o Bruno trouxe para a gente, né? Ele falou sobre a luta da comunidade surda, o enfrentamento que aconteceu com o Congresso de Milão, quando decidiu que as pessoas surdas não poderiam mais sinalizar, né? E aí a gente traz essa imagem da Nancy como uma referência, mas principalmente como algo para a gente comparar. Quando a gente fez o nosso vídeo, a gente não estava exatamente pensando nessa pintura. A gente estava pensando numa situação vivida por muitas pessoas surdas, que é esse processo de oralização, esse processo de passar por uma fono, né? E de, muitas vezes, se sentir proibido a sinalizar. Nessa imagem da Nancy Rourke, a gente vê na pintura que os meninos estão com as mãos para trás e nas mãos deles a gente vê a letra ASL, da língua American Sign Language, né? A língua americana de sinais. Então, mostrando que a sinalização estava ali presente nessas crianças. E no nosso vídeo, a gente cria essa situação também da oralização, mas a minha figura pode representar uma fono, pode representar uma pessoa da área da saúde, pode representar uma pessoa da área da educação também, uma professora, um professor, ou até mesmo uma mãe ou um pai, que muitas vezes também força o filho surdo, né, a oralizar. Então, é uma representação da sociedade ouvinte, no fim das contas, sobre esse processo da oralização para as pessoas surdas. Só complementando mesmo, mas eu acredito que as pessoas vão ter as próprias interpretações do vídeo, e aí espero que gostem, né, que sintam o que a gente quis passar. É mais ou menos isso. Daí pode voltar para o Bruno. Isso, perfeito. Perfeito. E muito obrigado pela complementação que você fez também. De fato, quando vocês assistirem, vocês vão ter essa ideia e vão poder refletir a partir do olhar de vocês, né? E, de fato, o que a gente quer, o que a gente vive, de fato, é trazer a luta, né, da comunidade surda e da língua, enquanto língua de sinais, como nossa primeira língua. E para a pessoa que é ouvinte, a sua primeira língua, enquanto sendo português. Que, de fato, é a nossa identidade. É a identidade que eu quero ser, de fato, reconhecido. E muitas vezes o que acontece é essa forçação da sociedade em que eu precise estar oralizando como pessoas ouvintes também. Próximo slide, por favor. Pronto. Nesse segundo slide, né, tem aqui um vídeo onde a gente criou, dentro do coletivo, uma cena performática chamada Amor, onde que leva as pessoas a refletirem sobre a palavra amor. E no vídeo, a gente combinou junto com o Gabriel, que a gente estava em São Paulo, né? E na rua, a gente quis fazer essa cena na rua e filmar as pessoas. O vídeo ele já está pronto, né? Ainda vai ser divulgado.
No vídeo aí, vou descrever para vocês o que está no vídeo agora nessa cena. Eu estou com um papel na mão, com a camisa preta, e atrás de mim tem algumas pessoas. E eu estou olhando para esse papel. Aqui ao lado, logo ao lado do vídeo, da imagem, tem 4 cenas, que são storyboarding. Que na criação, a gente primeiro fez dessa forma, em forma de desenhos, em forma de storyboarding. Depois, a gente criou o vídeo performático. E fala sobre a língua, né? A língua do amor. Sobre a empatia, sobre os diversos sentimentos que nós temos, né? E a diferença, né, cultural que existe nas nossas comunidades. Principalmente falando sobre a Libras e sobre o amor. É um vídeo curto, né, de 3 minutinhos, que fazem a gente refletir e mostra diversas percepções que nós podemos ter a partir dessas vivências. Alguém aqui quer falar mais alguma coisa a respeito? Agora pode passar para mim. Na verdade, pode passar para todo mundo e tirar o slide. Bom, essas imagens que vocês viram são apenas uns spoilers, né, dos nossos vídeos. Um pouquinho para vocês terem curiosidade de ver. Foram mostrados 2 vídeos aí, né? O vídeo Fala e o vídeo Amor. E tem mais um vídeo, na verdade, que eu estava esquecendo. Eu pensei que acabou, mas volta agora. O JP vai mostrar, né, as imagens do vídeo dele. Então, coloca no JP e no PowerPoint. Desculpa. Bem, ficou faltando esse aí, que é o vídeo Rima. Então, como foi que a gente referenciou ele, né? Então, a referência são de pessoas surdas, tanto pessoas surdas quanto ouvintes, mas que vivenciam a cultura e que são da comunidade surda. Porque são pessoas que conseguiriam compreender bem a dinâmica do vídeo. E as expressões a partir das performances do vídeo. O vídeo ele tem ritmo, ele tem música. Aí, quando a gente conseguir lançar eles, vocês vão conseguir perceber isso. Então, no meio do vídeo, tem algumas cenas que vocês estão conseguindo visualizar aí, que são como se fossem quadrinhos, que contam a história, né? Que a gente fez um estudo, né, uma pesquisa e algumas referências, que eram algumas brincadeiras, alguns jogos. E eu espero também que vocês tenham essa oportunidade também de assistir. Bom, agora acho que pode voltar para todo mundo. Tinha esquecido. Desculpa, JP. Estava pensando que acabou a apresentação. Mas, bom, tem... esses foram, então, 3 vídeos que estão presentes aqui na Mostra Libras. Vocês vão poder assistir. Mas, ao total, nós produzimos 5 vídeos.
E aí eu vou falar um pouquinho sobre os outros vídeos, que a gente não mostrou imagens, vai ficar só para vocês assistirem mesmo, né? Então, a gente mostrou o vídeo Fala, o vídeo Amor e o Rima. Inclusive, é interessante a gente pensar no que é essa rima, né? O que é rima para nós ouvintes, para nós que temos familiaridade e a língua portuguesa como uma língua natural? O que é uma rima para a gente? E aí fica a provocação: o que é a rima para uma pessoa surda? Como que a rima se apresenta nesse vídeo que o JP está ali se apresentando, né? Espero que vocês assistam e percebam essas rimas presentes no trabalho dele. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre um outro vídeo que vai estar presente na mostra, que é o vídeo que se chama Distante. Esse vídeo, bom, o próprio título já vai entregar que ele fala sobre a distância e, sobretudo, só estou esperando trocar aqui o intérprete, fala sobre o vídeo Distante, né? Ele fala sobre essa distância. E o que é a distância nessa performance? A gente pode pensar na distância entre pessoas, na distância entre culturas, ou numa distância mais subjetiva e abstrata que está presente numa relação. Bom, é isso o vídeo, vocês vão assistir e entender. E aí o quinto vídeo, que tem o título Solo, que a gente pode pensar em solo como uma pessoa sozinha, mas também no solo de uma apresentação musical, né? Quando alguém apresenta na música uma parte sozinha. E esse solo é apresentado pelo Bruno, ele é a pessoa que se apresenta nesse vídeo, fazendo uma performance em que ele vai descrever de forma bastante subjetiva a sensação dele com a música. Não vou falar muito mais para não entregar, porque esse é um vídeo que acho que a imagem fala muito. E é isso, mas para todo mundo ficar curioso aí com os nossos 5 vídeos. Eu sinto que os nossos 5 vídeos, todos eles, né, vão estar de alguma forma falando sobre essas relações entre surdos e ouvintes, entre pessoas de maneira geral, né? Quando a gente abre a interpretação dos vídeos e da poesia existente neles para outros significados, a gente entende que é sobre todas as relações, é sobre se comunicar, é sobre se expressar. E aí eu acho que como um fechamento assim de entender o que são essas relações e essa proposta que a gente tem nos nossos vídeos, a gente pensa tanto em algo que é doce, é leve, que a gente enxerga algo carinhoso ali, como também existem tensões e provocações, dificuldades, né? Então, acho que os vídeos vão mesclar entre esses universos, e é algo que a gente enfrenta na nossa vida, sim, mas também é algo que enfrentamos dentro do próprio coletivo, né? A gente falou aqui, é um ótimo jeito de perceber ver nessa live pessoas surdas, e aí a gente precisar de uma interpretação para voz, e as pessoas ouvintes oralizando, e a gente precisar de uma interpretação para a língua de sinais, né? São essas tensões existentes que nos fazem pensar e criar também dentro do nosso coletivo. E, enfim, quero saber depois o que as pessoas que estão assistindo pensam. Espero que vocês comentem, compartilhem, né, os nossos vídeos para que cheguem mais pessoas. Enfim, alguém mais quer falar alguma coisa? Sim, eu quero. Só fazer uma complementação sobre a poesia, né? Eu sou surdo, né? E a primeira coisa que as pessoas elas pensam, né, quando falam em poesia, é pensar nas estrofes que estão escritas em português, né? Que são
o gênero literário, né? Mas a gente sabe que existem diversos poetas que, a partir do seu corpo, eles também trazem a poesia, trazem provocações. Então, a partir daí é que a gente consegue visualizar esses artistas, poetas, e começar a compreender melhor algumas palavras, né? Que estão no nosso cotidiano. E cotidianamente a gente tem visto isso todos os dias, a partir do momento em que a gente acorda, vai trabalhar, a partir do momento em que a gente está no ônibus, sentado, ou assistindo a televisão, ou jantando, ou na cama, todos os dias, diariamente. Então, diariamente, de fato, essas pessoas existem. E nós precisamos perceber onde é que estão essa sociedade, onde é que estão esses sujeitos surdos nesse processo. Então, a partir daí, a gente criou vários elementos justamente para que outras pessoas pudessem aprender e tivessem noção da existência. E a corporalidade, a visualidade de tudo isso traz para muita gente a empatia, o processo de empatia que nós precisamos e que vocês precisam realmente ter diante de qualquer pessoa. E a partir dessas reflexões é que nós podemos fazer mudanças, né? E é a partir disso que a gente traz como importância, né, para todo o projeto. Só complementando a fala do Bruno, de fato, antes eu não tinha essas percepções, né? Eu meio que não conhecia muito, porque eu só pensava nos textos, né, que eram escritos em português, porque eu não cresci sinalizando, eu cresci oralizando. Então, em 2015, que foi a partir daí que eu comecei a aprender língua de sinais, comecei a ter uma curiosidade com relação à língua. Então, eu pensava totalmente diferente do que eu penso hoje. E foi a partir do contato com pessoas surdas, a partir desse contato com a arte, que eu comecei a sinalizar no Islã. E no Islã, eu vi os surdos lá sinalizando de forma bem performática e fazia as adaptações de algumas frases, de alguns textos, e que, de fato, trazia essa visualidade muito, muito legal, muito interessante. Tanto o visual vernacular quanto outros tipos de poesia também eram trazidos lá. Pessoas de fora, de outros países, também vinham para cá. E aqui no Brasil também, há pouco tempo, a gente teve, né, esse processo que teve o boom, né? Depois que começou a pandemia, a partir das lives que eram no Instagram, que eram nas redes sociais de forma geral. Então, a gente percebeu que as coisas começaram a se adaptar e as pessoas elas começaram a trazer isso de forma mais concisa, né? mais visual. E tudo isso é muito interessante, é muito legal a gente estar vivenciando. Nardi, quer complementar um pouquinho, falar sobre como é ser essa pessoa ouvinte dentro do coletivo, né? Que ainda não sinaliza, eu acho que é legal contar isso também. Uhum. Para mim está sendo uma experiência muito nova, mas assim, muito enriquecedora, né, nesse sentido. Eu acho que é isso, o nome do coletivo já diz muito, né? Via de mão dupla. Então, eu sinto que no nosso trabalho é muito isso, né? De eu tentar entender a perspectiva do Bruno JP, que são surdos, de você que já sinaliza, de como vocês entenderam a poesia, do movimento. E eu sempre estou tentando entender cada passo, né? Do tipo, que sinal é esse? Ele está se transformando em qual sinal?
que processo que está acontecendo ali, para eu entender como que esse processo pode se traduzir em imagens e em sons também, né? Porque é uma coisa que eu falei sobre traduzir os sons em imagens, mas a gente também tem que lembrar que o coletivo produz também para um público ouvinte, né? E a gente também tenta entender, de novo, né, essas tensões, como que se dá isso? Então, será que a gente consegue também acrescentar camadas através do áudio para esse vídeo chegar em mais lugares? Acho que foi uma experiência que a gente acabou até tendo no nosso primeiro trabalho, que a gente não usou tanto áudio e a gente pensou, nossa, tem aí uma potência também de alcançar outros públicos, né? Se a gente trabalhar também com o áudio. E eu acho que eu trouxe isso um pouco nesse último projeto, nesse projeto da Mostra Libras, que a gente está fazendo agora também, de acrescentar camadas, trazer o áudio. Esse vídeo do JP, da rima, por exemplo, eu senti que toda a vibe que ele queria passar pedia uma música, então eu pus uma música de hip hop, que eu acho que complementa muito bem. E é isso, criar ritmo através do áudio quando há ritmo na imagem e vice-versa. E eu acho que meu papel ali também, meu obstáculo, né, em ser ouvinte, em não sinalizar, em não saber ainda falar Libras, é um pouco esse, mas que eu me senti muito abraçado pelo coletivo nesse sentido, muita paciência para me explicar, né, para onde eles querem chegar. E também, por um outro lado, eu trazer essa visão que é do audiovisual, que a gente já tem aí uma língua, né, que é a Libras, e uma linguagem, poderíamos dizer assim, que são as artes visuais, como proposta do coletivo, e eu sinto que o audiovisual entraria como uma terceira linguagem, né? É um outro modo de produzir, tem as suas regras, tem coisas que funcionam, tem coisas que não funcionam. Às vezes a gente tem várias ideias, né? Durante o projeto a gente teve, nossa, vamos fazer uma das ideias para o vídeo que a Isa pensou, né? O vídeo distante, que ela tinha comentado, era ter gravado 2 pessoas, uma em cada lado da Avenida Paulista, que é uma avenida grande, movimentada. E no fim a gente foi filmar isso e não deu certo, porque as pessoas praticamente não apareciam na imagem, se perderam no meio da multidão. E tem essa questão de você precisar enxergar, né, o sinal de forma clara, porque é um sinal que comunica, né, algo. Não é simplesmente algo que está ali na imagem pequenininho que vai dar conta. Então, tudo isso pensando, né, o que a Libras demanda, o que o audiovisual demanda, o que as artes visuais e a poética demanda, e tentar fazer essas coisas significarem juntas. Eu acho que é isso, o audiovisual ele também tem essa potência de provocar através da forma, né? Através de relações, sinto que a gente brinca muito com a edição também, né, de cortes, de sobreposições de imagem. E eu acho que é isso, o meu desafio é tentar contribuir com um pouco de conhecimento que eu tenho em audiovisual para dentro desse universo, tentar também me situar ali, saber até onde que eu posso falar, não, isso aqui acho que não dá para fazer, até quando eu preciso entender que eu preciso também me adaptar a certas demandas que são importantes, que às vezes são mais cruciais, né, da poética que a gente está desenvolvendo. Então é isso, essa é um pouco da minha experiência, estou muito animado aí para ver o resultado final. Ver o que as pessoas vão achar, né? Eu também estou ansiosa. Fiquei pensando muito nessa relação, nesse nosso último trabalho, né? Em como veio acontecendo esse seu processo dentro do coletivo. Eu sei que muitas pessoas que vão assistir a gente também são pessoas ouvintes que não sabem Libras, por exemplo, e que talvez vão ver o vídeo e não vão entender alguma coisa por não ter contato com a comunidade surda, enfim. Mas falo sobre isso porque o Nard é uma pessoa que não estava dentro da comunidade surda, mas que com pouquíssima convivência, né, ele conviveu em um dos trabalhos, e nesse eu já percebi uma mudança incrível, assim. Então, queria falar sobre isso porque, para as pessoas entenderem que o contato é o que faz com que a comunicação aconteça, sabe? Às vezes não é aprender Libras antes e ser fluente. Você sabe o básico ali, e mais do que isso, você tem a atitude, né, de querer entender. Você está disposto. Então, muitas vezes eu percebo você olhando para o JP e para o Bruno e querendo entender o que eles estão falando, sem precisar da minha presença ali interpretando, né? Às vezes pede ajuda. Isa, por favor, me ajuda aqui. O que eles falaram nessa parte? E tudo bem, faz parte, né?
Mas essa sua empatia mesmo com o grupo, eu acho maravilhoso, eu acho que é algo que tem que ser ressaltado, assim, pensando nesses processos todos que a gente passa dentro do coletivo, e até mesmo em como você, com esse contato, foi entendendo a comunidade surda, foi entendendo a cultura surda. Você foi editar o vídeo do JP, esse Rima, né? Que você falou, acho que cabe uma música aqui. Isso foi uma percepção ouvinte, assim, de colocar a música, que a gente sabe que tem a ver, mas o Bruno e o JP amaram a batida, por exemplo, para eles combinou muito. Então, coisas que vão casando, assim, né? Você mesma, ao editar o vídeo, percebeu onde estavam as rimas, algo que você não sabia antes, assim, de editar, né? A gente não sabia como que ia ficar, e aí na hora de editar, deu tudo certo, assim, então enfim, é um pouco disso. Para mim, ficou muito evidente nesse nosso trabalho que, através das artes, a gente consegue criar essa comunicação e consegue criar essas pontes entre culturas, entre esses universos diferentes, né? É isso. Só complementando um pouco do que a Isa acabou de falar, eu acho que é um pouco isso do que ela falou, né? A minha experiência, acho que por mais que tenha sido pouca ainda, por mais que a minha familiarização com o universo dos surdos, das libras ainda seja pequena, eu acho que me mostrou que é isso, a convivência e a empatia é a chave de tudo, né? Porque eu tinha, acho que, um receio, assim, de alguém que não conhecia, de alguém que não fazia parte, de tipo, como vai ser, né? Será que a Isa vai precisar me traduzir toda hora? E quando ela não puder, e quando ela estiver ausente por causa de alguma outra coisa? E eu via também um esforço dos meninos, assim, tipo, em tentar me explicar, em soletrar para mim devagar algo que eu não estava entendendo, em oralizar, mesmo eles não tendo, às vezes, por exemplo, o Bruno, sinto que ele não tem tanta frequência de oralizar, mas fazer esse esforço para eu poder entender também. Então é isso, né? Eu acho que ele precisa da abertura dos dois lados para que as coisas aconteçam e ficar aí de dica para quem quer aprender e quer ter mais contato com a comunidade surda, que não tem segredo, é só se jogar, conviver, conhecer, não ter medo de conhecer as pessoas por causa da barreira da língua, que, claro, é preciso de uma disposição para aprender, mas que isso não vai impedir você de tecer relações, de criar no coletivo, né? Sim, sim, quero falar. Então, o que Gabriel trouxe, né, é bem interessante. E sobre a dificuldade inicial, né, dessa barreira, né, assim como você explicitou aí. Então, eu posso dizer que a partir de um olhar, eu acho que a gente começa a se comunicar. Então, quando você não olha para a pessoa, quando você não visualiza aquela pessoa, parece que você está em outro mundo, né? Então, é a partir desse olhar que eu tenho com o outro que eu começo a entender essa pessoa. Na minha experiência, eu acho que Isa, Gabriel, JP, no caso Gabriel, entrando aqui recentemente. Antes estávamos só nós, depois você entrou, e logo esse entrave na comunicação da gente, ele foi sendo adaptado da melhor forma. Que é da mesma forma também que existem pessoas que não sabem, no caso, pessoas surdas que não sabem português, existem também pessoas ouvintes que não sabem Libras. Nós precisamos agir de forma empática. E a forma como a gente trazia isso, através das nossas gesticulações, através de tudo, é uma troca. É uma troca. Então, o que eu tenho no meu potinho aqui, eu posso dar para você, para trocar com você também, assim como você também. E a partir desse movimento que a gente tem dentro das artes, através do corpo, através das nossas expressões,
a gente percebe que os surdos eles têm se mantido mais protagonistas nessa situação. E essa relação ela tem se aberto mais, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, a percepção que a gente tem, de fato, é essa, né? A gente sabe que a língua de sinais, a língua de sinais é um ato de convivência, né? Que você precisa estar convivendo com pessoas surdas para, de fato, conseguir adquirir, de fato, a sinalização. Antes, Gabriel ficava balançando a cabeça, dizendo que não estava compreendendo o que eu estava dizendo. Mas a partir da dinâmica que a gente criou, da vivência também que eu tenho como uma pessoa oralizada, tenho vivência com pessoas que são implantadas, e convivo também com pessoas que utilizam muito a leitura labial, né? E a partir dessa convivência também, para mim também foi um desafio, porque eu precisei aprender a Libras e a língua de sinais para poder me comunicar. E muitas vezes, quando o Gabriel falava, ele ficava olhando, balançando a cabeça, dizendo que estava entendendo ou que não estava entendendo. E isso é todo um processo, né? Ele tem que estar convivendo conosco para, de fato, conseguir adquirir mais fluência na sua língua. E perceber também, a partir do olhar, a partir da troca e o diálogo que a gente vai ter no dia a dia para poder entender melhor. Então, se você quer se expressar, você pode utilizar o seu corpo. Assim como uma pessoa que é ouvinte que utiliza o tom da voz, né? Mais grave, mais fino e tudo mais. A expressão corporal, ela traz isso, né? Um tom, um ritmo. Você consegue, a partir do seu rosto, de suas expressões, dizer se você está triste, se você está feliz, enfim. Eu quero fazer uma fala ainda. É importante sempre a gente falar sobre a comunidade surda de forma geral, né? Por exemplo, quem são essa comunidade surda dentro do campo artístico? Então, são sujeitos que são grupos, né, que são diferentes, né, que são pessoas ouvintes, são pessoas surdas, e que têm visões que são diferentes, né? Por exemplo, pessoas que são ouvintes, que conseguem, a partir da fotografia, a partir da pintura, terem uma percepção diante daquele cenário. E pessoas surdas, como é que elas conseguem ter essa vivência? Então, a gente tem poucas pessoas, é difícil a gente encontrar pessoas surdas que estejam representando esses espaços ou que sejam referências, né, nesses espaços. Então, de fato, é importante a gente trazer isso para toda a comunidade, de modo a fazer com que essas pessoas elas estejam também nesses espaços, vivenciando e se mostrando. Porque, de fato, é muito importante que nós estejamos nesses espaços protagonizando. Então, se eu sou uma pessoa que me expresso, seja ela através da língua de sinais ou de outra forma, eu preciso mostrar isso. Muitas vezes a gente não tem do nosso lado pessoas surdas, né? Mas por conta da tecnologia, hoje a gente consegue ter esse contato com
pessoas surdas, seja nas redes sociais, seja com algumas pesquisas que nós podemos fazer através da internet. E aí a gente pode encontrar pessoas surdas, não só pessoas surdas, mas também pessoas ouvintes, né? Que têm essa vivência, que têm essa prática. E a partir essa nossa inquietação, a gente começa, de fato, a trazer isso dentro do contexto artístico. E a partir daí que a gente começa a ser salvo. Então, é um trabalho que é preciso reverberar por todo o mundo, né? Todo o nosso contexto. Maravilha, Bruno. Eu queria só aproveitar para compartilhar com vocês uma percepção minha, né, sobre o coletivo, que o Bruno falou, né, sobre esse protagonismo surdo ser muito importante. Acho que no nosso trabalho isso é bem dividido. Mas uma questão que acho que a partir dessa conversa a gente pôde perceber é que a acessibilidade, ela não é para a pessoa surda ou para a pessoa com deficiência. A acessibilidade é para todo mundo que precise de uma facilitação desse acesso. Então, no nosso coletivo, a acessibilidade acontece para o Gabriel, que é o ouvinte, né? Então, é interessante a gente pensar nisso. Nos nossos trabalhos de arte, a acessibilidade também acontece para o ouvinte. Às vezes a gente vai colocar a legenda para o ouvinte entender. Acho que a gente ainda precisa fazer a acessibilidade para pessoas com deficiência visual, né? Algo que ainda precisa estar mais presente no nosso trabalho, né? Enfim, dá para a gente pensar nas múltiplas acessibilidades, mas lembrar que elas não são só para as pessoas com deficiência. E é isso. O ouvinte é quem precisa, nesse universo que a gente está falando, é ele quem precisa se adaptar, né? O Bruno estava falando do cotidiano. No cotidiano, as pessoas surdas já são acostumadas a ter que se adaptar a estar nos espaços. Mas dentro desse nosso trabalho, das nossas provocações, de certa forma, a gente fala que é o ouvinte quem precisa, então, olhar de novo, entender, perceber o que está presente ali, né? Então, falo de adaptar, mas acho que não é bem essa palavra. Se inserir mesmo, tentar compreender, ter um olhar mais atento. Bom, eu acho que a gente falou bastante coisa importante aqui nessa live, a gente tem muita coisa ainda para falar, muitas discussões para fazer sobre os nossos trabalhos, mas espero que isso tenha sido um ponto inicial para quem não conhecia, e para quem já conhecia que queira continuar nos acompanhando. Vou encerrar aqui a minha fala, né? E me despedir, assim, de vocês, agradecer mais uma vez ao Mostra Libras por ter convidado a gente, por proporcionar esse espaço aqui na live também para a gente falar sobre o nosso processo e também sobre as nossas questões, né? As nossas urgências. E é isso. Muito obrigada e um tchau para todo mundo aí. Bruno. Muito obrigado também, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado a todos. Foi perfeito.